Boa noite, boa noite. O Instagram está começando aí a avisar as pessoas, seguidores, que nós estamos ao vivo e a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante hoje, que é a educação sexual dos filhos, das crianças, dos adolescentes. É um assunto assim de extrema importância, porque se a gente olha para trás nas nossas vidas, a maioria das pessoas que eu convivo, pelo menos, falam: eu ouvi sobre relacionamento, eu ouvi sobre sexualidade na rua, eu ouvi quando os amigos estavam fazendo brincadeiras, eu ouvi na escola, e pouquíssimas pessoas falam: eu aprendi em casa dos meus pais. Esses dias eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram e perguntei aonde que as pessoas tinham ouvido, né, sobre sexualidade, e apenas uma pessoa respondeu que havia sido em casa pelos pais. Todas as outras foram na escola ou através de amigos. Então, a gente sabe em primeira mão que a gente precisa, né, fazer diferente com os nossos filhos. E a gente sabe que a melhor fonte de informação séria para os nossos filhos somos nós. E por isso que a gente está fazendo essa live hoje sobre sexualidade. A gente tem uma convidada muito especial, eu vi que ela já está aqui, então não vou perder tempo, a gente vai entrar no assunto, que for entrando aqui vai entrar com a gente, né? Então eu vou aqui convidar a doutora Áquila, que é psicóloga, para entrar aqui com a gente. Mandei o convite para ela, vamos ver aqui se ela vai receber. E a gente vai estar falando sobre esse assunto que é tão importante. Boa noite! Noite, Que alegria estar aqui. que bom, prazer também para mim estar aqui. Eu vou apresentar para vocês. A Áquila é psicóloga, ela é formada desde 2011 pela Universidade Luterana do Tocantins e ela é especialista em atendimento adulto infantil com abordagem cognitiva e comportamental, né? E ela foi uma bênção de Deus para as nossas vidas, porque eu e o meu esposo estávamos preparando, a gente tinha no coração o desejo de preparar um material sobre sexualidade para trabalhar com adolescentes, para trabalhar com crianças, porque a gente vem de uma história de dor, né? Tanto eu quanto meu esposo, durante a adolescência, a juventude nessa área, e porque agora a gente tinha 3 filhos e a gente queria dar oportunidade para eles fazerem diferente. E quando a gente começou a pesquisar materiais, buscar materiais, encontramos bastante coisas, muitas que não eram de acordo com a Bíblia, com o que a gente crê, outras pingadas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente não encontrou algo completo, compreensivo, que nos ajudasse. Então a gente bolou, né? A gente tem essa trabalho dentro da igreja, como pastores. Então vamos usar o conhecimento que a gente tem para trabalhar nessa área. E a gente precisava de alguém da área médica e psicológica, e Deus, né, nos presenteou com um médico que fez toda a revisão, e a Áquila, que é psicóloga, uma bênção, pastora, e fez um trabalho de excelência ali, ajudando a gente, orientando a gente, né? E nasceu o trabalho, que é o Educação Sexual Bíblica para Crianças e Adolescentes. Já está disponível no nosso site, www.ensinandofamílias, e são 25 lições que tratam da sexualidade. É um material muito legal, porque não é um material que você vai ler e depois, como que eu vou falar para o meu filho tudo que eu li? Não, você vai sentar com o teu filho e vocês vão ler juntos. E cada lição vocês vão na Bíblia buscar referências. Então vai lá falar sobre sexualidade, sobre boas escolhas na adolescência. Então vai te falar ali no material: agora abra sua Bíblia em tal local. E quando você abrir, você vai ler aquele versículo e vai pensar junto com o seu filho sobre aquele assunto. Então, assim, queria falar do material para vocês. E a doutora Áquila, como eu falei, ela é psicóloga e ela foi um presente para a gente, porque ela fez a revisão completa dos 2 materiais, apostilas para pré-adolescentes e adolescentes, e do livrinho infantil, Como Deus Faz os Bebês, que é parte do material lá no site. Então, esse livrinho infantil é para crianças menores que querem saber como que o bebê foi parar na barriga da mamãe. E ela fez a revisão do material completo, com muito conhecimento, muita sabedoria. E eu quero te apresentar e te agradecer desde já por você estar presente aqui, por você ter ajudado a gente nesse material. Doutora Áquila, seja bem-vinda. Amém. Obrigada, né? Eu já vou falando que eu não sou muito acostumada
a fazer live, né? Na verdade, é a primeira live que eu faço na minha vida, né? Então eu não vou fingir costume. Então, se eu tiver alguma dificuldade por aí, vocês vão tendo um pouquinho de paciência, né? Mas vai dar certo, né? Como a Tati já me apresentou, meu nome é Áquila, né? Eu tenho essa bagagem de 11, 12 anos de formação, já vai para 12 anos agora. Sou casada há 20 anos também, tenho uma filha que está com 18 anos de idade agora, né? Eu acho interessante que aí nos Estados Unidos você já pode começar a dirigir com 15 anos, né? Aqui no Brasil já é os 18, né? Então a primeira coisa que ela fez quando fez 18 era eu quero minha carteira de motorista. Parece que essa é uma liberdade que dá, né? Tem isso, né? Mal ele sabe que vai ser o nosso motorista, né? Mais ou menos por aí, né? E nessa minha trajetória que eu tenho, né, eu venho atendendo crianças e adolescentes, né? A minha especialidade é crianças e adolescentes. Há algum tempo eu atendo adultos, mas a maioria, a maior demanda são crianças e adolescentes, né? E a gente vem. E antes mesmo, meus pais são pastores, e desde criança a gente já escuta dentro da igreja, né, essa demanda da sexualidade, né? Como os pais têm dificuldade de falar sobre isso, como muitas vezes, e também quando eu pastoreei uma certa fase da minha vida, durante 7 anos, também percebia essas dificuldades, né? Essas dificuldades dentro da igreja, dos pais falarem sobre isso, como era um tabu falar sobre a sexualidade. E a gente vai observando no dia a dia que essa dificuldade de falar sobre a sexualidade, ela vai vindo de geração em geração, né? Porque o seu avô não falou com o seu pai, porque o seu pai não falou com você, e você não tem muito um repertório, né? Você não tem um histórico de como você vai falar. Muita gente também, ela vem de um histórico onde ela não nasceu num berço cristão, onde ela não nasceu num lar cristão. E quando ela tem uma cultura que não é cristã. E vai gerando essa dúvida, né? E agora? Eu também tenho uma cultura que eu aprendi errado, e como que eu vou ensinar para o meu filho, né? Eles vão tendo essa dificuldade de como vai falar, de como eles vão conversando, né? E nessa trajetória a gente foi observando isso, né? Como vai construindo isso, como as pessoas vão perdendo isso, né? Verdade. E eu queria. A gente vai continuar aqui o assunto sobre sexualidade para filhos, e eu sei que muitos pais têm dúvida nisso, então, se você tem um amigo, uma amiga que você acha que pode ser abençoado por essa live, compartilhe ali na flechinha para mais pessoas poderem ouvir sobre esse assunto. E você entrou um pouquinho nesse assunto, né? Sobre essa tua experiência, tanto quanto psicóloga, quanto pastora, da dificuldade dos pais. E eu ouço muito isso também, né? Os pais falando assim, eu até sei que é importante, mas eu fico tão constrangida em falar com meu filho, não é uma coisa natural. E às vezes a gente carrega essa mentalidade, né? Que a vergonha faz parte de conversar com os filhos. Como que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa mentalidade, né? Que a gente cria essa vergonha e como vencer essa mentalidade da vergonha? Tati, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que naturalizar a sexualidade. A gente, muitas vezes, a gente tem uma tendência a colocar na sexualidade como algo errado, né? Como algo que fosse escondido. E a gente tem que entender que a sexualidade, ela foi criada por Deus. Então, se ela foi criada por Deus, ela é uma coisa boa. Porém, eu acho que ao decorrer da vida do ser humano, muitas vezes ele também aprende de uma forma errada, e também ele, com essa forma errada, aí ele chega na igreja. Ele depara que estava errado. E muitas vezes essa forma errada vai fazendo com que ele vai achando que isso é errado, sexo é errado. A forma que ele aprendeu muitas vezes pode ser errada, mas o sexo ele não é errado. O sexo ele é formado por Deus. A gente sabe que Satanás ele tenta o tempo todo deturpar aquilo que Deus criou. E o sexo ele foi criado para o prazer, né? Mas mesmo ele sendo criado para o prazer, as pessoas elas têm uma tendência, né, e uma influência maligna mesmo aí para o errado, porque quando ela vai para a ação errada, para aquilo que é errado,
afeta a própria identidade dela, afeta a própria personalidade dela. E esse é o objetivo mesmo de Satanás, né? Fazer que ele entenda errado, fazer que ele entenda que é escondido, fazer que é proibido, né? E tudo que está na luz da palavra, que é certo pela palavra, não é proibido. Não é errado, né? A gente precisa... Meu marido agora veio aqui e falou assim, amor, para de falar né. Não, tá tudo tranquilo, eu falo bastante né também. Boiando de falar né, e quando tá um pouquinho nervosa, você fala mais 20 nés ainda. Ah, pode continuar, não tem problema não. E aí a gente tem uma tendência muito grande a ir para essa questão mesmo, de achar que é errado. Mas quando a gente começa a fazer as coisas conforme a luz da palavra, conforme aquilo que está escrito na Bíblia, a gente vai percebendo que tudo isso foi criado por Deus. E é tão interessante que a maioria das pessoas que tem problema na sexualidade, elas se tornam escravas desse problema. E Deus, ele não fez você para se tornar escravo. Ele fez você para se tornar livre e ter prazer nisso e usufruir disso que foi feito por ele. Mas quando a gente vem de uma forma errada, aí a gente está de forma errada, a gente se sente condenado, certo? Uhum. E a gente se sente condenado é onde a gente cria a dificuldade de falar com o filho. Existe esse fator. E existe também um outro fator, que é quando o ser humano passa por situações de trauma. Quando ele passa por situações de trauma na sexualidade, ele tem uma barreira para falar com o filho dele sobre a sexualidade. Porque geralmente a situação de trauma gerou dor nele. E qual que é o nosso papel, muitas vezes, enquanto pai? Proteger os nossos filhos. Então, a gente tem uma crença de quanto mais tarde eu falar sobre isso com meu filho, menos ele vai sofrer, porque eu vou estar protegendo ele. E muitas vezes esse pensamento é inconsciente. Mas por ter passado por situações de trauma, você quer proteger o seu filho, aí você evita de falar com ele sobre isso. Todo pai e mãe que passa por situação de trauma, ele tem uma tendência a super proteger o filho. E essa super proteção é aonde a gente erra, né? Porque nesse erro de super proteger o filho, você evita muitas vezes, né? Você acha que o evitar, né? De falar sobre algo, de introduzir algo, você está protegendo ele. Você, pelo contrário, você está fazendo que muitas vezes ele possa ser prejudicado e ouvir de outras pessoas. E aí ele pode passar pelo mesmo que você passou, pelo mesmo trauma. Que é o ciclo que se repete, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho tremendo porque a Bíblia fala que a gente precisa renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável vontade de Deus. E quando a gente vem com essa mentalidade, né, que você mencionou, de trauma, ou de que é vergonhoso, algo escondido, porque até talvez pela forma que a gente descobriu, vendo por pornografia, ouvindo os amiguinhos cochichar, é aí que traz a vergonha para tudo. E a gente entende isso, mas por causa desse medo, ou talvez até por causa da procrastinação, da negligência, a gente acaba adiando, achando que os nossos filhos não vão ouvir lá fora, que os nossos filhos não vão ser expostos. Mas é uma mentira, né, doutora? Porque a gente vive num mundo que é um mundo altamente sexualizado, nas novelas, nas TVs, entre crianças, e por mais que a gente busque proteger os nossos filhos, que eu acho sim que a gente deve proteger, né? Não deve assistir coisas que, né, vão provocar algum sentimento na vida deles dentro de casa e tudo mais, mas mesmo assim eles vão, em um momento ou outro, ouvir sobre sexualidade. E de quem que a gente quer que eles ouçam? De nós, da forma correta, ou dos outros, né? Então, quais são as consequências de não conversar, de não priorizar, seja por urgência, seja por vergonha, por um trauma, o que pode acontecer? Quais são as consequências? Tati, quando eu falo dessa questão da proteção, a gente tem que ter um equilíbrio na vida. Eu falo que é a super proteção. Todo pai que tem uma super proteção, ele tem um medo. Claro que a gente tem aquele medo normal de pai, né? Que é dos nossos filhos não passarem as mesmas necessidades que a gente passou, dos nossos filhos não sofrerem. Porém, muitas vezes a gente vai evitando, a gente vai bloqueando. Não, não vai por aqui. Não é não ir por aqui, é como você vai passar por aqui. Entendeu?
De que forma você vai alcançar? Não, não faça isso que é errado. Não, como você vai fazer isso? Como você vai se portar nisso? Né? Isso é proteger. Agora, a superproteção é quando eu impeço. Eu impeço meu filho de tudo por causa do meu medo. E aí, esse ciclo de medo vai se repetindo, né? Quando eu falo da superproteção, é isso. E aí, você acabou de perguntar, é como. Quais, Você acabou de falar. quais são as consequências de permitir que esses traumas, esses medos nos bloqueiem de falar com os nossos filhos? Na vida dos filhos, né? Sim. A consequência é que se você não falar, ele vai ouvir, porque ele não vive numa bolha. Aí ele vai ouvir de quem? De que forma? Como ele vai ouvir, né? Você pode ter ouvido muito na sua geração crianças que se descobriram sexualmente brincando com o vizinho, na fazenda com alguém, e sempre foi de uma forma errada, o que levou muitas vezes a um vício a um vício à pornografia, porque foi introduzido de uma forma errada, né? A um vício à masturbação, porque foi ensinado de uma forma errada. Então, se você não chega primeiro, se você não ensina primeiro, o risco que você corre é que o seu filho vai aprender de qualquer forma, só que de forma errada. Aí lembra, você estava sempre super protegendo, não querendo falar, não era a hora, com medo. Aí você não fez isso, alguém chegou e fez primeiro que você. De uma forma triste, né? Errada. Eu acho que quando a gente estava fazendo a pesquisa para a apostila e tal, a gente viu uma pesquisa que foi feita com adolescentes, que a maioria que respondeu que quando os pais vieram conversar com eles sobre sexualidade, aqueles que vieram, porque muitos nem vêm, vieram tardia. Eles já tinham ouvido de amigos. E os pais nem passavam pela cabeça que eles já tinham ouvido de amigos, né? Então, a pesquisa mostrava que a educação sexual é tardia e superficial. Então é aquela coisa, ou eu vou muito tarde porque eu fico com medo, não, postergando, então o filho já entrou na pré-adolescência, já está na puberdade, o pai não conversou ainda, ele já ouviu faz tempo na escolinha, brincando com a vizinhança, ou é muito superficial. E superficial o que que é? Eu só vou falar rapidinho aqui para o meu filho o que que é o ato sexual, o que que é a menstruação para ficar livre, né? Cumprir minha parte. Compre... Mas não fala Exatamente. propósito do sexo, a bênção que é dentro do casamento, como Deus criou. Não fala sobre a questão, né, de mensagens, que hoje em dia é um assunto que a gente trata na apostila, mandar mensagens de fotos nuas para amigos e pode gerar um problema sério. Não faz toda essa educação sexual, que é muito mais do que simplesmente falar do ato sexual, né? Você falou algo bem interessante aí, que o pai ele vai procrastinando falar sobre a educação sexual, né? E muitas vezes a gente acredita que a procrastinação é porque é a falta de tempo, ou porque acha que não está na hora certa, ou porque tem outras prioridades. E na verdade, a procrastinação, ela é um medo. Quando você procrastina, a gente cresceu aprendendo que procrastinação é preguiça, né? Tô com preguiça, deixa para fazer depois. Mas na verdade, a procrastinação ela não é preguiça, ela não é prioridade. A procrastinação é medo. Você tem tanto medo de executar algo que você vai empurrando, vai deixando para frente, né? E quando ou você vai chegar no limite e aí você vai ter que apagar o fogo, né? Porque já teve incêndio, ou quando você vê já aconteceu, né? Você não quis falar. E existe muito também a questão de terceirizar, né? Eu acho que a igreja que deve falar disso, eu acho que a escola que deveria falar disso, ou o psicólogo, né? Porque eu mesmo já muitas vezes ouvi pais chegarem e falar assim para mim: olha, meu filho, essa semana chegou lá em casa conversando tal assunto com um coleguinha da escola. Você podia tocar no assunto com ele? Você podia saber até onde ele sabe? Que medo é esse, né? Porque eu como psicóloga, vejo o seu filho uma vez na semana, 1 hora. Tá com ele todos os dias, né? Você tá com ele 18, 16 horas e quando ele ainda não foi para a escola, você tá 24 horas, né? E aí você tá tanto tempo com o seu filho e algo que é tão especial, algo que é tão importante, você quer que o psicólogo tenha a responsabilidade de falar de algo que é você. E eu já cheguei a conversar com criança que ela contava uma história para mim assim que você acaba, oi?
Onde você ouviu isso? Ah, porque a minha mãe contou para mim que quando os bebês são feitos, Jesus coloca eles dentro de uma portinha e a mãe vai lá e escolhe qual portinha, mas ela não sabe qual bebê que tem lá, ela só escolhe a portinha. E naquela portinha tem o seu filho, e é ele que vai ser o seu filho. Aí é um trabalhão, né, para o psicólogo também ter que contar toda a história, que não é dessa forma. E como E quando a criança pode perder a confiança nos pais sabendo que ele foi enganado, né? eu Porque já. então, assim, meu pai mentiu para mim sobre isso, quem garante Não, que ele está falando sobre outras coisas? mentiu. Eu já ouvi criança dizer, não, então minha mãe mentiu. E quando você chama o pai para orientação de pais, que você vai conversar com eles, explicar, olha, seu filho perguntou isso e isso, aí ele pede para você falar. Ah, Quando você fala, ele chega e vira para você e fala assim: nossa, mas ele era muito novo para saber disso. ah, Nossa, mas eu achei muito pesado. Nossa, mas eu achei. Por quê? Porque os próprios pais muitas vezes colocam a sexualidade, algo que é natural, algo que é normal, como algo muito absurdo. E aí a criança começa a entender que isso é errado. E por que que ela começa a fazer coisas escondidas? Porque ela começa a entender que isso é errado. e quando a gente tem esse canal de comunicação é tão bom, né? Eu vejo por mim assim que a gente tava crianças brincando aqui no meu quintal e eu vejo um amiguinho do meu filho chegar para ele e perguntar: "Você sabe o que palavra gay significa?", por exemplo, né? E às vezes a gente ouve essas coisas e, em vez de aproveitar como uma dica de que é tempo de conversar com os nossos filhos, que a gente precisa esclarecer, a gente não vou tocar no assunto que é pior. Mas a criança já ouviu aquilo, já ficou com aquilo na cabeça. E se a gente não esclarecer com o pai, é que nem você falou, eles vão começar a conversar escondido porque eles criaram aquela mentalidade de que eu não posso conversar com os meus pais sobre esse assunto. Meu pai fica envergonhado, meu pai fica bravo, meu pai desfaz o assunto, né? Então é errado. Porque a criança percebe quando ele faz uma pergunta e a gente simplesmente fala não, não, e nunca mais volta no assunto. É, Claro que a filha, eu não posso conversar agora sobre este assunto, né? Estamos em público, depois eu e o papai vamos conversar com você no momento apropriado, mas daí a gente tem que voltar e conversar, não é isso? exatamente, exatamente. E é uma deixa, né? Eu falo que as perguntas dos filhos, elas nunca podem. Quando você não responde algo para o seu filho, você está desqualificando o seu filho. Então, quando ele te pergunta uma coisa, é uma deixa para você saber até onde ele sabe, o que que ele sabe, né? Quando a criança pergunta assim, você sabe o que é gay? Ué, você já sabe o que que é? O que que é? Me explica. Onde você ouviu falar disso? E muitos pais falam, desconversa, ou quando chegar lá em casa a gente conversa. Não, agora é a melhor hora. Do que o amiguinho que frequenta a sua casa, ele ia falar o que ele sabe. Agora é a melhor hora. O que que você também sabe? Para perguntar para o filhinho, entendeu? Para perguntar pro filhinho, né? Do seu filho, por que que ele está perguntando isso? Então, as perguntas dos filhos são as melhores deixas. Amém, é verdade. Para a gente estar atento, né? Amém. Muito. Eu queria tocar um pouquinho que muitas mães estavam perguntando como falar e com que idade. E eu acho duas coisas interessantes a gente tocar, que você falou para a gente na apostila, né? Sobre o encucar, que a Bíblia fala para a gente, né? Encucar, em Deuteronômio, fala na cabeça da criança a palavra de Deus de dia e de noite. E você explicou um pouquinho como que o cérebro da criança funciona nessa questão de gravar informação. E também uma frase muito interessante que você falou, que quem chega no coração da primeiro da criança ganha, né? Quem chega no coração da criança primeiro ganha. E tem a ver com essa questão do cérebro, das emoções. Você pode explicar um pouquinho para a gente desse lado psicológico? Exatamente. Você falou primeiro, a primeira pergunta, qual a idade que a criança deveria saber, né? Essa questão da idade, ela não tem um padrão. A partir dos 3 anos eu vou falar, a partir dos 5 anos eu vou falar. A primeira infância da criança, ela começa a partir do primeiro mês até os 6 anos de idade. Você não vai esperar o seu filho fazer 6 anos para começar a falar, certo? O que você vai fazer? Depende da criança. A gente sabe que tem crianças que elas são um pouco, ela tem um perfil, uma personalidade mais tranquila, mais lenta, mais calma.
E a gente sabe que tem crianças que elas são mais aceleradas. Então, essas crianças que elas são mais agitadas, mais aceleradas, elas têm uma tendência a ter mais curiosidades. Então, elas podem perguntar mais cedo que outras. Então, não tem um padrão certo, 3 anos, 4 anos. Você pode ter uma criança de 4 anos que faz uma pergunta dessa e conviver com uma criança de 8 anos que nem passa pela cabeça dela um assunto desse. Mas, enquanto psicólogo, eu falo o seguinte: no mundo que a gente vive hoje, no mundo que a gente está inserido hoje, a gente não espera a criança perguntar, né? No mundo que a gente está inserido hoje, eu acredito que a partir do momento que essa criança começa a socializar com outras crianças, né? E também tem aquele limite, né? Claro que uma criança de 2 anos mal fala direito, uma criança de 3 anos mal fala, né? Depende. Eu conheço criança de 3 anos que ela fala tudo. Né? Então, assim, depende muito da fase da criança. Se a sua criança ela conversa, ela fala, você já começa a introduzir, né? E aí o que é interessante? Desde ali aos 3, 2 anos, que ela já começa a assimilar as coisas, você vai começar a contar para ela a história de como os bebês são gerados. Que inclusive é um dos livros que você tem, né? Tem a apostila para adolescente. E é muito interessante o livro, porque eu vou dar um spoiler do livro. O livro, ele fala, é uma criança perguntando, mas ele é uma criança mais infantilizada, né? Perguntando, né? Da onde que vem o bebê? E é interessante porque lá na história a mãe tá grávida, né? Então ela começa a contar, dei um spoilerzão, né? Então ela começa a contar a história da gestação. Isso. Então, eu acho que é bem interessante quando as crianças já estão convivendo com grávidas, né? Você sabe como que a tia tal ficou grávida? Não espere o seu filho perguntar. Não espere ele perguntar. Comece a conversar com ele. Comece a falar sobre a gravidez. Fale sobre isso de uma forma lúdica. É diferente de uma criança de 3 anos para uma criança de 6 anos. Mas os pais acham que criança de 3 anos é muito inocente para falar sobre o assunto. Não é que a criança seja inocente. E falar sobre sexualidade não vai tirar a inocência do seu filho. O que vai tirar a inocência do seu filho é como é introduzida a sexualidade, né? As palavras muitas vezes são palavras vulgares, né? Ou muitas vezes é introduzido com pornografia, é introduzido com piadas, e é isso que tira a inocência da criança. Mas quanto mais cedo você falar, não vai tirar a inocência do seu filho. E às vezes o seu filho, e aí tem um outro time também que você pode entender, é que tem crianças que são mais curiosas que outras. Tem criança que uma mãe troca de roupa, um pai troca de roupa na frente dele e ele acha aquilo, ele nem fala, nem observa, nem vê nada. Já tem criança que ela olha e já fica fixada, ela tá curiosa. E quando você percebe que essa criança é mais curiosa, é a hora de você começar a conversar com essa criança. É uma hora de você começar a introduzir sobre o assunto, porque você percebe que o seu filho é mais curioso do que o seu filho, do filho da sua irmã, o filho da irmã da igreja. Então você não tem um momento certo, um tempo certo, uma idade certa. Você, enquanto mãe, tem uma percepção do time do seu filho. Você vai perceber. Você percebe a curiosidade dele, você percebe o olhar dele, você percebe como ele olha para outras, uma tia quando vai trocar de roupa na casa, ele é uma criança de 2 anos, você percebe a diferença, de 3 anos você percebe, enquanto mãe você sempre vai perceber. E é nesse perceber do seu filho, a idade certa, você percebe, não tem assim uma receita de bolo, entendeu? Que você sabe qual é a idade certa. Você não pode passar da idade. Então, primeira infância é até os 6 anos. Você não pode esperar seu filho fazer 6 anos para começar a falar. Porque você deu o celular pro seu filho com 3. Esse que é o problema, né? E a gente falar, né? Que nem você falou, tudo é como a gente fala. Porque, por exemplo, no livro, né? Você falou, é uma conversa de pai e filho, e eu vou mostrar um pouquinho. A gente começa a contar como o casamento é uma coisa linda, né? E a gente fala dos convidados. E como eu imprimi aqui para vocês verem, o presente que Deus dá para o casal de casamento é o relacionamento entre um homem e uma mulher adultos, que a gente sempre frisa isso. A criança tem que saber que é para adultos. Por quê? Isso é prevenção de abuso sexual. Explicar
que o sexo é para adultos, casados debaixo da bênção de Deus. E daí a gente explica, né, de uma forma muito bonitinha, como que, né, do pênis do papai, e encontra ali com o óvulo, e tudo mais, os estágios da criação do bebê, e faz depois a questão da prevenção também do abuso, explicando, né, que é entre adultos, que quando alguém tentar tocar, para. Então, eu acho que é muito importante, né, doutora, a gente saber isso, que realmente, além da educação sexual, vai prevenir essa questão da criança de ouvir de outras pessoas, mas também vai prevenir de abuso, né, vai prevenir dela chegar num lugar e alguém falar alguma coisa ou querer tocar de uma forma e ela não saber o que está acontecendo, porque você já falou de uma forma apropriada para ela, né? Tati, quanto mais cedo você falar, mais você vai quebrar o tabu. E quanto mais você quebrar o tabu, mais o seu filho vai. Porque o seu filho tem 3 anos, ele ainda não foi para a escola, mas você já começou a introduzir essa história para ele, do casamento, de como o bebê nasce. Nossa, Akla, mas 3 anos não é muito novo? Não importa se ele é novo, você já começou a inculcar na cabeça dele. E aí, quando ele chegar na escola e uma outra criança contar uma outra história, foi quando você chegou primeiro. Você chegou primeiro, porque ele vai ouvir, ele vai chegar na escola, ele vai ouvir. Quando o seu filho entra na escola, ele já entra nessa fase fálica, né? Nessa fase de necessidade, de curiosidade. E a gente não sabe como é a cultura da casa das outras crianças que frequentam a escola que o seu filho frequenta. E eu acho que aí nos Estados Unidos tem muito essa cultura do homeschool, né? Que aqui ela está começando muito devagarzinho, existe uma resistência muito grande, né? Mas aí tem muito essa cultura, e aí você vai falar assim, não, mas o meu filho não frequenta a escola, então ele não precisa, mas ele frequenta a igreja. Você não vai para a salinha com seu filho. Seu filho é com outras crianças, mas acha todas as crianças, não. Não. A gente... Você até comentou comigo uma história, né, de criança que chegou a ser estuprada na igreja. Não foi essa a história? Você comentou... Através de uma pessoa da igreja, Isso, de uma pessoa da igreja, né? A gente já... E a gente sabe, a gente já ouviu várias histórias de crianças que foram abusadas na igreja. Então, seu filho, nem sempre ele... Aí, mas e na família? Quantas histórias a gente já ouviu falar que foi no meio da família? Então, quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. Sim. Aí eu falei assim, no mundo que a gente está inserido hoje, eu falo que é no mundo de hoje, por quê? Porque hoje existe uma liberdade muito grande sobre sexualidade, que dentro da sua casa você não dá essa liberdade, e é distorcida essa liberdade fora da sua casa. Então, quanto mais cedo, melhor. Só que essa questão de abuso, essa questão de distorção de sexualidade, ela existe desde que o mundo existe. Né? Hoje, ela é falada muito sobre isso. Mas a gente escuta muito sobre isso. Na igreja, você vai escutar pessoas com relatos grandes que foram abusadas. Né? Você vai passar por aqueles processos de imersão na igreja, que vão falar sobre cura interior, e quando você vai tratar uma pessoa, se você fala com 10, 9 passaram por abuso sexual. Muito triste, né? E a gente, às vezes, por medo, como você falou, de conversar com os nossos filhos, a gente não é proativo, né? Ensiná-los sobre algo que é tão importante, porque a gente, né, biblicamente tem essa ordenança de ensinar a criança o caminho que deve andar. E esse caminho envolve tantas coisas, finanças, relacionamento, que tipo de amizade que você vai ter. E por que não envolveria a questão da sexualidade, que é algo primordial na vida do ser humano? Porque é uma sexualidade que a gente começa, né? E na apostila a gente não começa falando sobre o ato sexual, mas a gente começa na base que Deus criou homem e mulher, que tudo que Deus criou é bom, que casamento é algo bom, que família é algo bom. Então, isso também é educação sexual, né? Como a gente vê o sexo oposto, de repente a gente, às vezes, como mãe, né? Mas homem não presta, homem só me magoa. Isso é uma educação sexual que você está dando para o teu filho, para tua filha, que o sexo oposto é algo ruim. Mas a Bíblia criou homem, mulher, Adão e Eva, um para complementar o outro. Então, tem tanta coisa envolvida, né, nessa questão de renovar a nossa mente e entender que a gente não tem mais tempo para perder, de conversar. E eu vejo, assim, desde que a gente lançou o material, não são crianças de 5 anos, mas mães que têm crianças de 11, 12 anos,
que vieram conversar comigo e falaram: ah, mas meu filho tem 12 anos, acho que ele ainda é um pouco novo. Só que eu já tinha, numa situação, participado com essa criança, dela estar conversando com meu filho no carro, um dia que eu fui levar eles num evento, e ele está falando de um show de TV que ele assiste e que tem um personagem que é transgênero. Então ele estava falando pro meu filho, disse: ah, você viu que aquele cara lá do show do YouTube, ele assumiu que ele quer mudar o gênero dele, e ele e meu filho conversando atrás do carro. E eu, meninos, aonde que é isso? E tal, e tal. E a mãe achando que ele era muito pequeno ainda, com 12 anos, para ela conversar sobre esses assuntos com eles. E se a gente para pensar como pais, a gente foi exposto a isso, de estar em conversinhas que crianças estão falando, e às vezes você não sabe do que eles estão falando, eles riem de vocês, e a gente se esquece disso, porque não, mas meu filho tem 13 anos, será que eu já devo conversar com ele? Né? E é uma idade que a gente tem conversado praticamente sobre tudo, com 13, 14 anos, porque a menina provavelmente já menstruou, vai menstruar, né? E a gente fala sobre a questão da puberdade, que a puberdade é algo bom, criado por Deus. Então, acho que a gente tem que realmente, que nem você falou, né? Eu achei muito interessante que o que procrastina, às vezes, é o medo, não é a preguiça. E a gente tem que com esse medo, porque o que é mais importante? O nosso medo ou a saúde emocional, física e espiritual dos nossos filhos? E quando a gente pensa nisso, muda tudo, né, doutora? A gente tem que agir com medo mesmo. Talvez você vá perder o medo. Então, haja com medo. Faça com medo mesmo. E você vai fazendo com medo, e a partir daí você vai vencendo esse medo. Tem muitas coisas na vida da gente que a gente tem medo. E se a gente ficar procrastinando, se a gente ficar evitando, a gente nunca vai conseguir sair do lugar. Então, mesmo com medo, haja. Vai fazendo com medo mesmo, mas faça. Não deixa de fazer. Na sua pergunta também, você falou sobre a questão de inculcar. Então, quanto mais novo você começar, você não vai falar com ele com 3 anos e pronto, acabou. Você vai introduzir de uma forma mais lúdica. Quando chegar, ele vai crescendo, né? Ele vai ficando mais velho e você vai aumentando você vai aumentando, você vai falando mais coisas sobre sexualidade, entendeu? Você vai começando com 3 anos ali, que é a fase que ele já está falando melhor, que ele já está introduzindo, você já começa a contar a história. Não ache que 3 anos é muito cedo. Não ache. Você não vai falar sobre um sexo explícito com 3 anos de idade, mas você vai falar do mesmo jeito que está aí no livro. Como um bebê nasce. Começa por aí. Com 3 anos você vai falar, com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, você vai falar, você vai repetir e repetir. Porque a Bíblia, quando ela fala de inculcar, ela está falando de repetir. Ah, mas se eu falo demais sobre isso, eu não vou gerar uma curiosidade da criança, ela não vai querer saber demais, depende da forma que você fala. É por isso que o livro foi feito, por isso que a apostila foi feita, para te ajudar na forma que você vai falar. Então, quanto mais você fala, mais você ouve. Uma vez eu vi um pastor comentando assim. Ele disse assim: Áquila, quando você achar que a igreja está reclamando sobre um assunto que você está falando demais, é agora que ela começou a entender. Aí é que você vai falar. Então, não pense que é uma coisa enjoativa, que você está falando demais. Não, fale. Comece a falar com ele nessa idade mesmo, que é a idade que ele já está começando a entender sobre as coisas. Fale com 4, você vai aumentando o nível. Fale com 5, você vai aumentando. Fale com 6, você vai aumentando o nível cada vez mais, que o seu filho vai crescendo. Porque o seu filho também vai aumentando o nível de interação social. Você vai aumentando, você vai falando. Se você não fizer isso, a televisão vai fazer, a rede social vai fazer, a internet vai fazer. Você tem que condicionar o cérebro do seu filho. Como é que você chega primeiro que você mantém? Não é só falar e deixar. Pronto. Ai, pronto, tá com muita dificuldade de falar. Falei, acabou. Ai, que alívio. Não, você precisa repetir. Então, faça. Por isso que eu falo para você, faça com medo mesmo, mas vai fazendo. Você vai precisar repetir, você vai precisar falar várias vezes. E vira uma coisa natural, né? Eu vejo assim, como eu, né, mais velho, que agora está com 15 anos, e o de 13, esses dias saiu nas notícias aqui algo muito triste de um jovem que, numa bobeira, mandou uma foto para alguém achando que era uma mocinha,
e na verdade era uma quadrilha que fica trocando fotos com adolescentes fingindo ser uma pessoa, não é? A hora que eles receberam a foto dele, ele achando que era uma moça, falaram: ó, se você não mandar tantos dinheiro aqui, a gente vai mandar essa foto para todos os teus amigos nas redes sociais. E ele mandou o dinheiro e eles pediram mais. E o jovem se desesperou, né? E ele tinha acabado de sair de um evento da escola, jogador de futebol americano, um rapaz lindo, assim, né? Mas ele se desesperou naquele momento, ele falou: eu não tenho mais dinheiro para mandar, eu não quero que meus amigos me vejam nessa foto, né, nu e tal, e tal. Eu vou me matar. O cara da quadrilha: se mate logo. O jovem se matou. E daí, como que aconteceu? A família desesperada quando encontrou ele morto. O que aconteceu? Aconteceu. Aí, essa mesma quadrilha mandou mais para a namorada dele. Ele tinha uma namorada, falando: ó, aqui tá a foto do teu namorado. Se você não mandar dinheiro pra gente, a gente vai espalhar para a escola toda. Ela, na hora, procurou a polícia. Ele já tinha se matado, soube, né, o que era. Descobriram que ele tinha se matado por causa de medo, porque ele mandou medo que a foto íntima dele fosse espalhada para todo mundo. E a hora que eu vi o artigo, eu falei: nossa, mandei pro meu filho ali no WhatsApp: filha, você viu essa história? Que tristeza, como a gente tem que ter cuidado nos dias de hoje com as coisas que a gente posta, que a gente manda, né? Vocês são adolescentes, às vezes você acha que está conversando com uma moça e não é uma moça, é uma outra pessoa que está se passando. E ele: mãe, nossa, então assim, vira uma coisa natural. Porque eles vão ver e saber de qualquer jeito. E é uma oportunidade de alertar os nossos filhos. Filhos, você ouviu falar disso? Que às vezes tem quadrilhas, e mesmo que não seja uma quadrilha, se você manda uma foto assim para uma moça, e depois você não quer mais namorar com ela, ela pode usar essa foto para te chantagear, para falar que se você terminar, sei lá o quê. E mesma coisa uma menina com um menino, né? Então, acho que depois vira uma coisa natural, né? Esse medo inicial, porque eu também tinha medo no começo. A primeira vez que meu filho perguntou, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar agora? Né? E eu estava grávida e gerou essa curiosidade que você falou nele. Mas peraí, como que minha mãe está grávida? Como que esse bebê foi parar lá? Né? E eu no começo falei: não, filho, depois eu vou conversar com o papai. E ele continuou. Então foi ele que nos ensinou que era importante falar, né? E daí, já depois que a gente teve essa experiência com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, a gente não ficou comendo bola, né? Não, a gente aprendeu. Então, assim, vira uma coisa natural, né? Quebra essa barreira, né, doutora? Exatamente. E aí você vai condicionar o cérebro do seu filho ao que é o correto, ao que é o certo. Porque você está mandando uma nova informação. Quando você fala assim, que a nossa mente ela é renovada por novas informações. Então, ela pode ser renovada de uma forma ruim ou ela pode ser renovada de uma forma boa. Então, porque o inimigo ele vai sempre tentar deturpar aquilo que Deus criou. Então, você precisa sempre mandar uma nova informação para o cérebro do seu filho. Como é que você manda uma nova informação? É inculcando, porque quando você fala, ele pensa. E quando ele pensa, ele manda essa informação para o cérebro dele. A rede social, ela faz isso. Você pega o celular e coloca na mão da criança. Um bebê. Eu já vi isso dentro da igreja. Mães colocar celular na mão da criança e o bebê sabe passar. Eu fico encabulada, porque aquela criança está se falando. Porque ela vai passando os reels, entendeu? E quando ela vai passando, é claro que como ela estava vendo um desenho, só vai vindo coisas infantis. Sim. Mas no meio dessas coisas infantis, nos próprios desenhos infantis, vão vindo as mensagens subliminares ou escancaradas mesmo. E essas mensagens, elas vão fazendo com que o seu filho vai enxergar, e desde bebê, vai enxergando neurologicamente, ele vai entendendo aquilo ali como algo natural. Mas se é algo errado, ele vai achar aquilo que é errado natural. Para ficar mais claro, para você entender melhor, acontece assim. Quando era na época dos seus pais, quando eles entendiam sobre a questão sexual, sobre questões que geram no mundo hoje, na época dos seus pais, eles achavam totalmente errado. Na nossa época hoje, nós achamos errado, mas respeitamos, né? Que nós falamos assim, não concordo com as suas escolhas, não concordo com aquilo que é errado, mas respeito você. Essa é a nossa geração. A geração dos nossos filhos, que é adolescente, normaliza. O que é o normalizar? Eu até comentei com você uma vez que eu ouvi uma adolescente chegar em mim e falar assim: eu acredito que hoje não existe mais um preconceito com homossexualidade.
E aí eu falei para ela, não existe. Existem pessoas que se matam por causa do preconceito. Existem pessoas que têm problemas psicológicos por causa do preconceito. Existe muito preconceito, sim. Aí ela virou para mim e falou assim, mas a minha geração vai normalizar isso. Ela tem 13 anos de idade. Então ela sabe que ainda não é um correto, mas normaliza. A geração dos pequenininhos não normaliza. A geração de crianças entre 3 e 6 anos, ela naturaliza. Por que ela naturaliza? Porque já é uma informação mandada para o cérebro dela. Aquilo que ela... O seu filho... Aí eu vou te dar um exemplo. Daquele brinquedo... A hora tá chegando, né? Daquele brinquedo que chama Pop-It. Que é um brinquedinho que a criança aperta, que é para desestressar, certo? A maioria daqueles brinquedos, eles são vendidos nas cores da bandeira LGBTQI+. Eu não sei mais as outras siglas dela. Só até aí. E a maioria dos brinquedos são nessa cor. Então, a criança de 2, 3 anos que brinca com aquela coisa já naturaliza, entendeu? Então, quando ela vai para algum lugar, assiste alguma coisa ou vê alguma coisa, ela sempre viu aquilo dali como natural, porque ela era criança. Aquela informação que foi mandada para o cérebro dela era natural. Então, a criança naturaliza, o adolescente normaliza, nós aceitamos, nossos pais rejeitam. Muito interessante. Então, se eu não inculco na cabeça do meu filho desde pequenininho, o celular que você dá inculca, a televisão que seu filho assiste inculca, quando ele vai para a escola inculca, e é uma mensagem subliminar, é uma cor que parece com uma bandeira, é um desenho que uma criança mais afeminada brinca com outra criança, eles não se beijam, mas eles brincam, certo? E no desenho ele vai vendo isso, e ele vai achando normal, vai naturalizando, o bebê naturaliza. De 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, naturaliza. Então, enquanto eu preciso repetir, a repetição vai gerando um condicionamento cerebral que vai fazendo com que essa criança seja condicionada àquilo que é o correto. É tremendo isso, porque enquanto a mídia, enquanto tantos órgãos trabalham para naturalizar, como você disse, certas coisas, nós, pais, às vezes não nos posicionamos. E algo assim que tem falado muito assim no meu coração é que muitos pais são indignados, mas não são comprometidos. Então eles veem uma notícia ali na TV de um ataque à infância, ataque às crianças, eles ficam indignados no Instagram, onde já se viu isso? Aí você pergunta o que ele está fazendo dentro de casa com o filho dele. Aí ele, não, mas eu não vou falar sobre esse assunto, eu não tenho tempo para isso. Então, já chegaram mães para mim que perguntaram, meu filho está com problema nessa área, passa o dia inteiro trancado dentro do banheiro, vamos dar um exemplo. Como que eu resolvo? Eu falei, olha, não tem uma resolução assim, uma pílula mágica. Você vai ter que fazer educação sexual com seu filho, mostrar qual é o plano de Deus para o sexo, para o casamento, né? As consequências do relacionamento sexual fora do casamento. É um processo, não é uma pílula mágica. Teu filho está com 14 anos, 15, nunca ouviu sobre tudo isso. Então, vai dar alguma pílulazinha que vai falar uma frase mágica que vai resolver. Só que daí ela, tipo assim, tem que ir por todo esse processo, né? Eu não quero isso, eu só quero resolver o problema. Então, enquanto a mídia, que nem você falou, está trabalhando para naturalizar, a gente muitas vezes está indignado, mas não está fazendo o contrabalanço dentro de casa, né, doutora? Olha, faz tempo, tá? Faz muito tempo que porque ela é muito... O diabo, ele é inteligente. Ele vem trabalhando faz tempo de formas... É tão engraçado esses dias, eu tenho um filme que eu gosto de assistir, que é o Diário da Princesa. Você olha pro filme, ele é um filme totalmente inocente. Eu assisti ele com a minha filha, ela devia ter uns 10 anos. Eu fui ver o filme tem 11 anos. E hoje, esses dias eu fui assistir de novo, ela tem 18. E eu não conseguia perceber naquela época, como eu percebi hoje, como o filme tão inocente que você não percebe que tem uma mensagem tão feminista. Então faz tempo que a minha filha, quando era 10 anos, assistiu o filme, ainda bem que ela assistiu só uma vez, porque se ela tivesse gostado, tivesse repetido várias vezes, a televisão tinha encucado mais do que eu. Mais que você. É algo que a gente precisa estar atento, né? E a gente realmente precisa se levantar para os nossos filhos, para
principalmente a nossa responsabilidade dentro do lar, né? Mas para alertar os pais mesmos que a gente não tem mais tempo a perder, né? Tá assim tão claro as coisas, tá tão claro que nem você falou do inimigo mesmo. A gente não pode, não quer espiritualizar tudo, mas tem coisas que são espirituais, né? E eu tô falando, a gente está falando aqui para quem está assistindo, de um ponto de vista cristão, né? Que o meu site, meu trabalho da pastora é cristão, né? Psicóloga, ela é psicóloga também, claro, mas ela também é cristã. O que acontece? A gente vê que na Bíblia, desde o começo dos tempos, lá com Moisés, qual que foi o plano do faraó? Destruir as crianças. Depois, quando Jesus nasceu, matar os bebês. Sempre teve um decreto contra a próxima geração. E hoje em dia, é um decreto, talvez em forma de lei, vamos matar os bebês, mas é um decreto para trazer ideias totalmente mentirosas. E a gente vê uma geração, né? Foi o versículo que Deus me deu, assim, quando eu comecei a trabalhar com pais, perdida e desamparada, como ovelha que não tem pastor. A Bíblia fala que Jesus olhou para a multidão e sentiu compaixão delas porque estavam perdidos e desamparados como ovelhas sem pastor. E o que esse pastor? É nós, pais. Quem são os pastores dos nossos filhos? Os primeiros. Sim. Nós. É uma geração perdida e a gente fala, são Nutella, são fraco, nossa, não tem nada na cabeça. Mas quem que está se levantando por essa geração dentro de casa? Não, eu vou ensinar meu filho, eu vou pagar o preço, eu vou deixar a vergonha de lado, o medo, que nem você disse, né? Eu vou com medo mesmo, e vou conversar com ele, vou ministrar na vida dele. Então, eu acho que é hora da gente acordar, né, doutora? Sim, é hora da gente acordar. E eu espero que a gente não acorde tarde. Né? Porque nós não acordamos, então o mundo acordou. E eles acordaram faz muito tempo. Né? Então, é muito importante a gente entender que os adolescentes de hoje normalizam e as crianças naturalizam. É muito importante a gente entender isso. Se você que está assistindo guardar isso, né, que a Akla falou, sobre a questão de naturalizar, sobre a questão de chegar primeiro no coração da criança, de como o nosso cérebro, né, ela é psicóloga, ela sabe disso, como o nosso cérebro guarda aquela informação como sendo algo natural, porque ela é exposta todo dia aquilo ali, então já passou a ser uma coisa natural, né? Então não é só normalizar, é naturalizar, né? É assim mesmo, né? O sexo com 11, 12 anos de idade é algo normal, né? Cada uma adolescente de 11, 12 anos está decidindo fazer uma cirurgia de mudança de sexo que vai afetar a vida toda dela, sendo ainda uma criança que nem sabe direito o que está fazendo. Ou os pais fazendo em crianças de 3, 4 anos, que tem shows aqui na TV americana que acompanham, né? Os pais decidindo pelos filhos que o menino nasceu no gênero errado e que com 3, 4, 5 anos começa a vestir de outra forma, dar remédio de outra forma e mudar o corpo e tudo, e fazer até uma cirurgia. Isso é natural, né, doutora? Aí a gente não acha natural. É. Mas uma criança de 5 anos que vai assistir, ela vai começar a achar natural. Não. É isso que desde 0 anos ali de idade, né? Martelado isso na cabeça dela, né? Exatamente. E essa, infelizmente, é a agenda, né? Exatamente. É isso aí. Tá dando quase uma hora, mas eu queria que a gente pudesse, né, você fazer mais algumas considerações sobre isso, sobre a importância e como a gente pode equipar um pouco os pais para isso, né? Claro, a gente trouxe assim o fundamento, que é a necessidade. Não adianta a gente falar como faz se não existe o fundamento, que é a necessidade, né? Mas eu queria que você falasse assim, um pouquinho, nos equipando, nos mostrando que é possível, né? E mais alguma coisa que você crê que é importante falar. O que eu acho muito importante é que, assim, eu deveria até ter falado isso desde o início. Quando um pai e uma mãe têm uma dificuldade muito grande de falar sobre a sexualidade, é importante que ele busque ajuda. Porque talvez ele tenha problema na sexualidade dele. Talvez ele tenha passado por situações da vida dele que gere esse bloqueio, né? A gente não está aqui para criticar você da sua dificuldade de poder falar do seu filho, porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil, né? E a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para falar sobre isso, para encorajar você. Mas a gente também sabe que
é muito superficial esse tempo que a gente passa aqui. E que às vezes você passou por situações difíceis e que vai gerando um bloqueio, né, na sua vida sexual, na sua sexualidade, na sua identidade. E que é importante que você busque a ajuda de um pastor, busque a ajuda de um psicólogo, busque a ajuda de um profissional que possa te ajudar nessa área. Porque se você está bem na sua mente, se você está bem na sexualidade, você está bem para poder falar com o seu filho sobre isso. Uhum. E é muito importante que você fale sobre o seu filho sobre isso. E o que é interessante hoje é que tá aí à disposição para você poder, você tem um material na sua mão, à disposição para você poder falar com o seu filho sobre sexualidade, tanto uma criança de 2, 3 anos, né, até os 6, quanto uma criança, adolescente, pré-adolescente. Você tem à disposição, mas talvez você tenha muita dificuldade. E por você ter dificuldade é importante, porque talvez não teve alguém que inculcou na sua cabeça, né? Talvez não teve alguém que conseguiu chegar no seu coração primeiro. E aí você gerou esse medo, esse receio. Então, procure ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda. Busque a ajuda do seu pastor, de um psicólogo, de alguém que possa te orientar da sua vida. Eu não estou falando para te orientar a como falar de sexualidade para o seu filho. Porque se você tem dificuldade, provavelmente você tem algum bloqueio emocional seu. Então você precisa de ajuda. Busque ajuda para você, para que o ciclo não se repita e o seu filho passe pelo mesmo problema que você. E hoje os ciclos são diferentes, porque a geração que a gente está vivendo é diferente. O mundo que a gente está vivendo é diferente. Talvez o seu medo leve o seu filho para um precipício, né? Um buraco muito maior, porque o seu medo só fechou você. Mas o mundo que a gente está vivendo hoje pode empurrar o seu filho para um lugar muito pior. Então, a consideração que eu tenho hoje é busque ajuda. Converse, fale com alguém, porque você estando bem, você vai conseguir. Você já tem um material. Você só precisa estar bem para poder falar com o seu filho. E fale. Fale com o seu filho. Não permita. O filho é teu. O Senhor entregou ele para você. Não permita que outras pessoas cheguem primeiro no coração do seu filho do que você. Amém, amém. Tremendo isso, porque é algo que eu me identifico, como eu falei no começo, tanto eu quanto meu marido viemos de uma adolescência, uma juventude afastada de Jesus, e muitos pais pensam, como que eu vou ensinar meu filho se eu não vivi isso? Mas isso não é, gente, não é hipocrisia. Se Deus te resgatou daquela vida, você vai ensinar diferente para o teu filho, não tenha medo. Às vezes o teu filho fazer uma pergunta, e você fala, não, mas meu filho vai perguntar se, né, o que aconteceu na minha adolescência. A gente pode responder sem entrar em detalhes com os nossos filhos de uma forma. O que a gente sempre fala com os nossos filhos, ó, filho, o papai e a mamãe vieram de uma história de vida diferente e a gente não tinha um encontro com Jesus e nem o conhecimento para fazer boas escolhas, então a gente fez muita escolha que trouxeram consequências ruins. E Deus nos resgatou, e quando Deus nos resgatou, Ele está resgatando vocês também. Então hoje a gente tem toda essa informação e a gente passa para vocês, não porque a gente fez de uma forma perfeita, mas justo pelo contrário, porque a gente experimentou a dor que o pecado traz. E a gente sabe que não é bom. Então, se você tem um passado de vergonha nessa área, isso não é impedimento, que nem a doutora falou, busca ajuda psicológica, médica, pastoral, né, para tratar dessas dores, para que teus filhos não venham com essa carga. E Deus resgatou você dessas dores para que as tuas próximas gerações não tenham que passar por isso, né? Então, tem essa coragem de buscar ajuda e essa coragem de conversar com seus filhos, né? Não sei se vai dar tempo, né? A Bíblia Não pode fala: falar. conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação não é um milagre que, tipo assim, eu não vou ter mais o problema. A libertação é o conhecimento que você tem do seu problema. Agora, para você poder livrar disso, você precisa agir. Você precisa se mover, né? Amém. Então, que o amor aos nossos filhos, que o amor a Deus nos mova, né? A sair da área de inércia, falando, ah, não, outra hora eu vou, e a gente tem essa coragem, né? E eu quero falar mais uma vez, vocês não precisam usar o nosso material, o importante é vocês se disporem e falarem. A gente não está aqui só para vender material, mas é algo que a gente sente dos pais, porque muitas vezes a gente conversou com os pais e falou, converse com os teus filhos. E os pais falavam, eu não sei como conversar.
Então, a gente bolou esse material, a doutora Áquila foi a revisora psicológica desse material, a gente teve um revisor médico também, e é um material completo, porque primeiro tem um livrinho ilustrado, né, que são para crianças menores, que é a história do papai, da mamãe e do menininho conversando, fala sobre o ato sexual, o casamento, como Deus criou homem e mulher, e também sobre prevenção de abuso. E depois que você terminar com o teu filho esse primeiro material, você vai para a educação sexual bíblica para pré-adolescentes e adolescentes e crianças também alfabetizadas, que são 25 lições que tratam de todas essas questões, puberdade, menstruação, crescimento de pelo, tudo isso pode ser natural na vida dos nossos filhos. Eu sempre falo para os meus filhos, filho, a adolescência foi criada por Deus. É uma transição entre vida infantil e adulta. Vocês não têm que ter vergonha de ser adolescente. Não precisa ficar falando para todo mundo, mas não precisa ter vergonha de estar crescendo pelinho no corpo. A gente não envergonha os nossos filhos falando isso. Mas é algo natural, né, doutora? É natural. É natural e assim, a minha experiência no consultório é que eles acham o máximo, eles não têm vergonha. Principalmente, mas é porque no seu caso são muito meninos, né? São 3 meninos. É. Menino tem mais vergonha dessa mudança do corpo. As meninas, elas acham o máximo. Ah, que legal. Eu tinha paciente que chegava no consultório e falava assim, tia Áquila, você sabia que eu tenho CC? Ah, Ela sim. achava o máximo, né? Tipo assim, eu tô virando adolescente, né? Então, assim, eu já tô usando desodorante, né? Então, assim, é diferente, né? Muitas vezes a menina do menino. E a apostila, ela vem explicar sobre isso, né? Ela vem mostrar essa diferença, ela vem mostrar essa diversidade que a gente precisa falar sobre isso com os nossos filhos, né? Com essas crianças. E é legal. É muito... A gente fala, por exemplo, para menstruação, e eu tenho 3 meninos, mas eu falei essa parte com os meus filhos também. Porque eles não vão saber o que é menstruação. Né? Imagina um menino de 17 anos que não sabe o que é uma menstruação. Então, você vai conversar com o teu filho, né? E você vai explicar para ele, claro que sem fotos, sem coisas, né? Tudo de uma forma de bom gosto, que não vai provocar alguma coisa na vida, né, da criança, mas um menino precisa saber o que é menstruação, o que é ovular, e uma menina também precisa saber, né, sobre quais são os órgãos sexuais de um homem, né, de uma forma científica e informativa, não de despertar e pornográfica, né? Exatamente, isso mesmo. Então, gente, nosso tempo já passou. Eu quero agradecer muito, muito. A Áquila é psicóloga formada, atende muitos anos clínica, assim, uma pessoa com conhecimento incrível. E ela foi muito generosa com a gente, tanto na participação da apostila, do livro infantil e dessa live. Então, eu quero te agradecer muito, Áquila, pedir que Deus, assim, retribua grandemente na tua vida o conhecimento, né, a tua disposição de ensinar pais e mães, e que Deus continue abençoando a tua família. Muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem um tempinho para terminar, uma mensagem final. Eu também quero agradecer, né? Foi a primeira vez, a minha primeira live, mas como eu dizer, né? Mesmo com medo haja, mesmo que você tenha receio e tudo, né? Mas vamos fazer sim. Eu me senti lisonjeada pelo convite, né? Foi um prazer. Algo que eu sempre gostei muito foi de atender criança. Eu atendo adultos, mas eu falo que a minha paixão é as crianças, né? Eu estou numa transição nesse momento de cidade. Eu mudei do Tocantins para o Goiás e hoje eu não estou atendendo mais criança porque meus atendimentos têm sido só online, né? Então, mas nesse momento de transição, eu falo que foi um partir assim de machucar o coração, que foi deixar de atender criança nesse momento, nesse tempo. Então é um prazer muito grande para mim poder falar dessa experiência, desse tempo que eu tive, né, no consultório. Eu acredito que eu falo que a única coisa que é eterna é o céu e Jesus. E que ele muda as nossas vidas, ele muda as nossas estações, né? E esse tempo que eu passei atendendo criança foi muito bom, foi muito enriquecedor. E é bom, muito bom poder compartilhar isso, né? Compartilhar com vocês, poder ter ajudado na apostila e poder compartilhar aqui, né? Esse tempo. Então, para mim, foi um presente. Foi um presente poder estar aqui falando e compartilhando dessas experiências que eu tive esse ano todo. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Quem sabe a gente faz mais no futuro, né? Esse tema é inesgotável. E tem outros temas também tão importantes, né? A gente tem outras aí apostilas que estão no forno sobre drogas, sobre sentimentos,
Então, com certeza, a gente vai ter mais oportunidade de fazer junto. Muito obrigada por todos vocês que tiraram um tempinho para ouvir a gente, para assistir essa live. Né? Que Deus abençoe a tua família. E Deus é aquele que nos chama e nos capacita. Se Ele tem te acordado, né, para esse desejo de conversar com os teus filhos, de explicar, eu tenho certeza que Ele vai te capacitar. É possível fazer, experiência própria. Já fiz educação sexual com 3 meninos aqui, né? E é uma bênção, é uma bênção. Eu sinto assim que é como por uma armadura invisível nos nossos filhos, que protege a mente, o coração das flechas. Claro que eles vão ter dificuldades, lutas, mas eles estão revestidos ali com a armadura da palavra de Deus. Então, faça mesmo. E só para finalizar, eu quase esqueci. Para quem participou dessa live ou ainda vai assistir essa live, por uma semana a gente está com cupom de desconto, que é Live30. Então, LIVE 30, você vai ganhar 30% de desconto na compra da apostila sobre sexualidade ou fundamentos da fé. Então, você pode ir lá no nosso site, www.ensinandofamilias.com, e você vai pôr esse cupom Live30, você vai ganhar 30% de desconto. Deus abençoe vocês, abençoe sua família e abençoe você. Áquila, muito obrigada e até a próxima. Deus abençoe. Próxima. Tchau, tchau.